discurso de abertura de hoje, o presidente Lula voltou a cobrar mais nações ali engajadas nesse tema e que as nações mais ricas cobrem também e financiem esse custo da transição climática, porque as nações mais ricas são também as maiores emissoras de gases poluentes da atmosfera. Vamos voltar então para Belém do Pará com Bruno Pinheiro. A gente está desde ontem lá com essa cobertura. Bruno, bem-vindo, boa tarde. Oi, Márcia, ótima tarde a você, em especial a você que nos acompanha aqui em tempo real. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Que bom estarmos juntos nesta sexta-feira, chovendo aqui em Belém, na capital do Pará, na sede da COP30. Chove muito neste momento. Hoje, logo cedo, às 9 horas da manhã, já tinha um pouco mais de 29 graus. Já fazia muito calor aqui na capital e agora chovendo e chovendo muito. Mas encerrou, agora há pouco, na verdade, mais uma dessas reuniões da cúpula dos líderes que antecedem justamente o evento oficial da COP30 na segunda-feira. Várias discussões. Os olhares estão voltados para as nações que ainda não divulgaram quais serão as suas metas de redução, na verdade, para os próximos anos, para os próximos dias. Isso que já deveria, inclusive, ter sido divulgado lá no início do ano, mas a ONU acabou aceitando, relevando, daqui uns dias isso será divulgado. A China, a exemplo da Coreia do Sul, inclusive, segue alegando que é um estado em desenvolvimento que ainda não consegue dar uma resposta de qual será essa meta. Mas essa ausência, esse silêncio, na verdade, afeta o resultado global. Na verdade, isso afeta os números, as contas. Então, esses números serão revelados aos poucos. Na verdade, aqui nesse encontro, na COP30, a gente vai falar muito disso hoje. Lula fez um discurso, acabou agora há pouco. Na verdade, expectativa de mais uma fala às 15 horas, mas no discurso de hoje, Lula voltou a falar sobre os incentivos financeiros que vão no sentido contrário ao da sustentabilidade e também relembrou o conflito da Ucrânia e a Rússia. A gente já tem essa fala de Lula, vamos acompanhar. Os incentivos financeiros, muitas vezes, vão no sentido contrário ao da sustentabilidade. O conflito na Ucrânia reverteu anos de esforços para a redução da emissão de gás de efeito estufa e levou à reabertura de minas de carvão. Gastar com armas o dobro do que destinamos à ação climática é pavimentar o caminho para o apocalipse climático. É importante ressaltar que essa COP, ela vem com diferentes focos, diferente de outros eventos que tem um foco único, que é justamente discutir sobre o clima. A COP aqui tem vários focos, entre eles Lula sempre nas reuniões bilaterais, nos encontros que estão acontecendo, ele tem falado muito no combate à fome, tem falado muito sobre energia limpa, sobre sustentabilidade, sobre aquele fórum, inclusive sobre aquele fundo também de investimento. Hoje, um pouco mais cedo, Lula voltou a falar, inclusive, sobre a energia. Disse sobre a falta de acesso à energia elétrica em algumas comunidades que são carentes, que não conseguiram ainda acessar essa energia elétrica. Vamos ver. É fundamental combater todas as formas de pobreza energética. 2 bilhões de pessoas não têm acesso a combustíveis adequados para cozinhar. 660 milhões de pessoas dependem de lamparinas ou de geradores a diesel nas periferias das grandes cidades e nas comunidades rurais da América Latina, da África e da Ásia. 200 milhões de crianças frequentam escolas sem acesso à luz elétrica. Sem energia, também não há conexão digital, hospitais funcionando ou agricultura moderna. Esses são recortes, então, da fala do presidente Lula, agora há pouco, aqui na cúpula dos líderes. Vamos já iniciar a rodada com os nossos comentaristas, 2 horas e 9 minutos. Quero começar ouvindo Renato Dorgan,
que está conosco nesta sexta-feira. Renato, que bom conversarmos ao vivo em um dia tão importante como esse. A gente vê esse discurso de Lula, aparentemente nada muito novo do que estamos acompanhando. Sempre esse discurso de Lula contra a fome, o combate à miséria, e também a gente vê essa falta de estrutura. Ao lado de Lula está o ministro de Minas e Energia. Do outro lado está o Alcolumbre, que é o atual presidente do Congresso Nacional. Logo mais ao fundo está também o ministro Wellington Dias do Desenvolvimento Regional. São recados que o Congresso e o governo estão dando, algo que fica de olho também numa campanha eleitoral, porque é um discurso que enche os olhos, né? Ótima tarde a você. Ótima tarde, Bruno, Márcia, todos os espectadores aí da Jovem Pan. Não, sem dúvida, o discurso tradicional do Lula, né, falando da questão, se posicionando ali como um defensor, ali principalmente dos mais pobres, dos mais carentes. Ele fala muito ali da América Latina, África e Ásia, desse problema energético, né? Sinaliza sem dúvida nenhuma com o presidente do Senado logo atrás dele, né? A primeira-dama ali do lado, né, dele o tempo todo também, tem uma simbologia isso, né? Mas sem dúvida nenhuma, o discurso dele é bem interessante, sendo o gasto em armas ali, se a gente se preocupasse em melhorar essa questão energética entre os mais pobres no mundo, o problema ainda da alimentação, saneamento básico, em vez de usar esse dinheiro para armas, né? Mas é um posicionamento utópico, né? A gente sabe ali que daí as grandes potências, elas na hora de elas mesmas terem que bancar todas essas questões ou reduzir a emissão dos poluentes, elas vão criar uma série de problemas ali. E a ausência dos Estados Unidos, ela é marcante nesse encontro. A China se colocando ainda como desenvolvimentista, né? Isso, assim, a China já está desenvolvida, né? Ela não é um país ainda em desenvolvimento. Ela tem que começar a controlar a emissão de carbono ali e ajudar um pouquinho, porque ela é talvez a maior poluente junto com os Estados Unidos. Mas o Lula, ele se posiciona sempre desse jeito, eu acho interessante, é um discurso válido, tudo isso, é um sinal que ele está dando para o Congresso, de força ali, com o presidente do Senado atrás ali, né, que é um representante do Centrão, inclusive. Nada de muito diferente, e tomara que essa COP tenha resultados reais, né, que não seja só uma questão protocolar como as últimas, porque questões de verdade mesmo foram muito pouco resolvidas nessa área. Então, Dorgan, eu fiz uma breve pesquisa. Os países mais poluentes, né, e os países que mais produzem petróleo, por exemplo, hoje são Estados Unidos, Noruega, Canadá, Reino Unido e Austrália. Só Noruega e Reino Unido estão participando do evento da COP. Então, Mônica, como é que a gente vai fazer para colocar esses outros países que são os maiores, enfim, incentivadores do petróleo, para participar também das discussões e pagar o custo da transição climática? Então, Márcia, esse discurso do Lula foi bastante demagógico, porque ele fala em combater a pobreza energética como se houvesse uma pobreza que fosse apenas energética, né? O povo brasileiro não tivesse todos os problemas que o Renato muito bem trouxe aqui. Na verdade, pobreza energética talvez esteja sendo em São Paulo, onde a luz acaba, mas o resto está funcionando. Tem que falar em combater pobreza e, para isso, precisa falar em desenvolvimento sustentável. Esse esquenta da COP é muito importante exatamente para ele vai colocar as metas, vai mostrar quem está realmente comprometido. A China já aí chegando de lado, e você falou muito bem, Estados Unidos sequer mandou representante, a Argentina agora diz que vai trazer. Você citou os outros países que têm uma utilização intensíssima de energias ainda fósseis. É importante trazer a discussão para o lugar do desenvolvimento sustentável. Tem que sair dessa conversa de a pobreza, o meio ambiente, isso e aquilo. Todo mundo já entendeu. O que está acontecendo com o planeta é insustentável e a nossa continuidade da vida é que está em jogo. Mas não adianta achar que nós vamos fazer isso se contrapondo ao desenvolvimento econômico, nos contrapondo a justamente a geração de riqueza que vai combater a pobreza. Tem que parar com as guerras, tudo isso é uma atitude que tem que ser global, atitudes políticas de Estado, não de governos. Enquanto não houver essa pegada e continuar esse cabo de guerra de qual governo vai participar, qual não vai, quem é de esquerda considera que é importante, quem é de direita não é,
O desenvolvimento sustentável é uma pauta de todos e eu espero que o Lula mude a sua fala, tenha uma postura aí realmente de estadista, porque o Brasil pode liderar essa conversa. O Brasil, com o tamanho da nossa floresta, tem que ser líder na discussão do desenvolvimento responsável. E enquanto ele estiver na mesa com a Janja do lado, vai ser complicado.